Fazer um vídeo bem rápido mostrando o meu workflow no Obsidian e como você consegue usar o Obsidian para criar um segundo cérebro e nunca mais esquecer o que você quer lembrar, o que você estuda, etc. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que o software que você escolher não importa. Aqui tem, por exemplo, o Bear, que é só para Mac, tem o Notion, Evernote, Notes. Então, o software em si não importa, eu já testei vários métodos, vários softwares, e eu afirmo que o software que você escolher não importa, e sim o que importa é a metodologia que você usa. Então, quando você toma notas, acima de tudo, o software todos eles têm a mesma funcionalidade, você escolhe o que você acha melhor, que tem uma funcionalidade específica. Eu, pelo menos, odeio o Notion, porque eu acho que ele tem funcionalidade demais, então acaba que fica muito poluído e eu só quero certas coisas, então eu prefiro um software específico que faça só aquilo. Então, o que eu tenho que falar, que eu tenho para falar aqui é a metodologia que importa quando você está nesse mundo de criar um segundo cérebro, de anotações, etc. Um dos principais métodos que você consegue usar para organização de notas se chama Para e Zettelkasten. Falando um pouco sobre cada um. Para ele é um método muito voltado à organização em cima de folders, em cima de pastas. Então você cria o P é de projetos, A de áreas, R de recursos e A de arquivos. Então, você cria uma organização de folders na esquerda, né, lá no seu software, sei lá qual que você escolhe, e você tem lá projetos, áreas, recursos e arquivos. O problema disso é que à medida que você continua crescendo, o seu segundo cérebro continua tomando notas e crescendo, 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 torna que o método de folders de pasta se torna desorganizado, porque você não consegue escolher aquela nota específica, lembrar aquela nota específica que você quer. E, além do mais, ela não respeita algo que chama meio que a maturidade, a idade da nota, que é o segundo método que eu vou mostrar para vocês, que é esse aqui, Zettelkasten. Ele foi criado por um cara que ele é escritor alemão, e aí cara escreveu mais de 450 livros, livros não, artigos, mais de 10 livros, etc. E aí, basicamente, o que ele fez foi criar uma metodologia onde cada nota ela parte de um princípio que não sei se já ouviu falar desse conceito, mas é Permanent Notes, Literature Notes e Fleeting Notes. Ou seja, Fleeting Notes são aquelas notas aleatórias que você, no meio do dia, cria uma nota lá e bota uma frase específica. Literature Notes é quando você estuda um livro, um artigo, e você toma notas em cima daquele artigo. E com base nisso, você cria uma nota, concentra aquela nota em um Permanent Notes. Então, se você está estudando, sei lá, sobre, vamos supor, edição de vídeo, uma coisa assim aleatória. Você viu 10 fontes diferentes, você concentra elas em um permanent notes, porque com certeza aquelas 10 notas têm coisas duplicadas, assuntos do mesmo, e você quer um canto para você ir lá e pegar aquela toda informação, sem prezar, ler as 10 e ter informação espalhada. Então, o Zettelkasten é justamente para você. Quando você cria uma nota, você vai continuando aumentando a maturidade daquele conhecimento. Então, se você encontrou uma nota, tomou uma nota sobre um conhecimento lá novo, você consegue ir aumentando a maturidade daquele conhecimento, tomando notas que chamam subnotas dentro dela. Então você vai lá e cria basicamente uma raiz. O método que eu uso, eu já testei vários. Eu já testei todos os métodos, já deletei folder, vault, das minhas notas para criar de novo, já testei outro método, deletei, iniciei outro. Então, o método que eu uso foi basicamente o que eu encontrei para o meu workflow. É uma mistura de pares e Zettelkasten. Eu não foco muito em notas não, em folders, que é o que eu vou mostrar já já. E o principal é você encontrar um método que funciona para você. Como eu falei, isso aqui o cara ele criou na época que não existia sequer meio digital. Ele criou isso aqui através de papel, então obviamente não é a coisa mais otimizada, então você tem que encontrar o que funciona para você. Toma os pilares que existem dentro dessas metodologias e cria algo para você. Então, o tutorial hoje não vai ser muito sobre como você usar o Obsidian de fato. Eu acho que tem coisas melhores para você procurar na internet. E sim, como você criar um workflow e como você trabalhar em cima do Obsidian, como usar uma metodologia de tomação de notas nesse sentido. Então, vai no site do Obsidian, acho que é obsidian.md, só procurando no Google, aparece aí. E assim que você baixar,
faz lá o onboarding e as tasks que aparecem. Vou mostrar um pouco do meu flow do Obsidian. Esse aqui é minha interface hoje em dia, que é totalmente customizada, totalmente moldada em cima do meu workflow. Então eu vou mostrar. Provavelmente, se você baixou o Obsidian, não está absolutamente nada próximo disso aqui. E eu vou mostrar como você consegue chegar nisso aqui. Então, primeira coisa que eu quero mostrar é como você cria um Vault. Você chega aqui no Obsidian e vamos lá. Eu tenho esse Vault aqui que eu criei para esse ano. A gente vai criar um novo Vault. Vault name YouTube. Então a gente criou um Vault só para exemplo. Então, criar. Beleza, a gente criou o Obsidian aqui. Esse aqui é provavelmente a tela que você está vendo quando você baixou ele. A gente pode fechar isso aqui. E aqui, o Obsidian ele é muito bom que você consegue ver essa visualização em gráfico. Termina que é muito bom ser a primeira vez que você vê, mas no futuro você vê que não é uma coisa que você usa tanto. Mas você consegue ver o gráfico, você consegue ver uma nota conectando a outra, etc. Então, faz o que eu fiz, que é você criar um Vault. Chegou nessa tela, vamos para a segunda etapa, que é justamente você criar a estrutura de folders. Uma coisa que eu recomendo, se você vê alguém na internet, pelo menos para esse mundo assim de Obsidian e tal, se você vê, por exemplo, esse vídeo falando para você criar 5 folders, eu criei porque os 5 ele já tem utilidade atualmente, então já tem coisas dentro desses 5. Não crie esses 5 se você não for usar ele agora e só para ter uma organização de folders, porque termina aqui. Eu já testei outro workflow de outras pessoas, testando para ver se funciona no meu jeito de pensar, e não funciona, termina que você tem vários folders vazios, sem fazer nada, e você, no lugar de diminuir a fricção entre a sua tomação de notas e a harmonização de conhecimento, você está aumentando a fricção. Então, eu já testei, por exemplo, de toda vez que eu criar uma nota, eu adicionar aquela nota específica dentro de outra nota com respectivo categoria. Então, vamos supor, se eu tirar uma nota sobre marketing, eu adicionava ela dentro de uma nota que era como se fosse um livro de marketing. Termina aqui. Toda vez que você quer tomar uma nota rápida, você está aumentando a quantidade de fricção, porque você vai ter que colocar, categorizar, vamos falar mais tarde, mas um pouquinho mais tarde, mas se quando for adicionar tags para você conseguir encontrar aquela nota no futuro, se você continuar adicionando complexidade, que você precisa categorizar aquela nota de um jeito, você precisa adicionar ela de um jeito, termina que te dá uma ansiedade e uma nota rápida que era de 3 linhas se tornou um negócio assim absurdo que você precisa levar mais tempo para você criar a nota e categorizar ela do que o conhecimento que você quer guardar de fato. Então, fique bem enxuto quando você for criar essa estrutura de folders e você for começar a organizar o seu Obsidian. Deixa eu até deletar isso aqui. Então, vou explicar um pouquinho sobre cada um. Common Place é o lugar que você... Tudo que você estudar, seja ele livro, artigo, como é que é, citações, tudo vai para esse lugar aqui, Common Place, porque, como eu falei, a gente não quer organizar tudo bem certinho dentro de uma metodologia de folders, porque isso aqui é difícil de encontrar em larga escala. A metodologia que a gente vai usar para encontrar essas notas é justamente através do método de tags e links que eu vou explicar já já. Então, não importa como ela vai estar no folder aqui. Sequer você vai usar esse folder aqui, ele é para estar fechado, coloca tudo junto. Independente da categoria, tudo vai dentro desse common place. Então a gente tem common place, tipo, sei lá, eu estou usando inglês, mas você pode usar o que você quiser. Porque tem o 01, é porque no Obsidian ele ou você escolhe pela idade ou AZ. Eu coloco AZ e aí se eu colocar 01, ele sempre vai deixar o 01 em primeiro. Eu acho o método mais fácil de você fazer. Então, aqui tem o Workspace 02. Workspace. O que seria o Workspace? Basicamente, você vai ver que, tipo assim, como um place, ele é um lugar para você colocar notas que não necessariamente tem uma ordem cronológica. Se você for estudar, por exemplo, um curso, uma coisa específica,
eu encontrei que é mais fácil você usar um folder, e aí a gente volta, que para esse caso específico, como não é um negócio em larga escala, folders eles fazem mais sentido e é muito mais fácil de você usar. E você não termina que você não precisa ficar categorizando tudo para você encontrar no futuro. Então, eu só uso o Workspace se eu quero uma coisa específica, seja ela, por exemplo, receitas, algo específico que eu estou estudando. No futuro você pode até mudar para cá. Então, o Workspace é para você usar, para você tomar notas em um projeto que você está totalmente recorrente. Então, um curso específico, você vai lá e cria. Dentro do Workspace, você vai lá e cria, por exemplo, cursos. E você coloca lá dentro do Workspace. E agora você toma notas aqui dentro do Workspace usando a metodologia de folders, como você fosse fazer em qualquer outra coisa. Então, 3 outputs. Outputs. O output é o seguinte: tudo que você gerar a partir das suas notas é um output, é uma saída. O único ponto de você tomar notas é para você criar algo. Se você está tomando nota, simplesmente tomar nota e vai crescer, 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 você meio que cria um cérebro, como é que fala? Sedentário. Se você continuar criando notas e adicionar informação sem dar um destino para ela, sem você criar nada, seja ela um artigo, um paper, alguma coisa assim, não faz sentido. Eu não acredito que você deveria tomar notas se você toma só para tomar e não faz nada com elas. Então, o único ponto de você categorizar e adicionar informação dentro do seu segundo cérebro é você criar algo com aquilo. Se ele, como eu falei, um artigo ou qualquer outra coisa. Eu vou mostrar como você consegue organizar, porque a gente vai usar um plugin, que é a próxima etapa que eu vou falar já já. O plugin de Kanban, para você organizar tudo em cada coluna lá. Esse clippings, então, se você olhar aqui, tem essa extensão Obsidian. Procura aí Clipping Obsidian, você vai lá e você vai baixar ela, e tudo que você clicar aqui adicionar o Obsidian, ele vai criar uma nota específica para dentro do Clippings. Então não tem muita coisa para explicar. Se você quer precisa criar esse Clippings, ele vai criar automaticamente, se você adicionar. Então, basicamente, é, eu uso esse Clips como se fosse um bookmark. Então, eu estou lá, encontrei um artigo, eu não quero necessariamente ler agora, e vou lá e adiciono um clipping, clico aqui, ele já vai ler tudo, e você clica aqui adicionar para Obsidian. Esse aqui foi o que eu criei. É título, é source, né, que é a informação de onde ela vem, criado e tags. Se você quiser entrar em séries aqui, você clica e você vai mudar o que você quer que ele capture. Mas, como eu falei, eu uso isso aqui como se fosse um bookmark. Você chega aqui no artigo que você não quer ler, clica em adicionar para Obsidian, ele vai automaticamente criar uma página chamada clippings aqui e vai adicionar. Ou seja, à medida que você for adicionando artigo para você referenciar no futuro. Então, não quero ler agora, adiciona um clipe, você vai criar aquela sua lista lá de coisas salvas, depois você entra lá e clica naquele artigo e vai começar e vai mudar ele para Commonplace, para Workspace, para onde você quiser. Evita ficar adicionando muito clipping, porque você cria aquela teoria lá sei lá, você entra, você tá lá no Instagram, você vai adicionando salva, 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 e você nunca entra, e termina que a quantidade que você salva é muito maior do que a quantidade que você digere. Então, foca em digerir antes de ficar salvando para criar algo gigantesco que você não usar. Então, aqui tem utilities. Utilities, eu vou mostrar o que que é. Eu não coloco zero para ele, porque eu não é uma página que você abre. Esse utilities é basicamente porque dentro do Obsidian, sempre que você adiciona uma foto ou um documento, alguma coisa, ele vai entender que aquele documento é como se fosse uma nota. Então, se não tivesse isso aqui, ele iria criar uma nota sempre aqui fora. E ficaria uma confusão gigante. Então, a gente vai na configuração do Obsidian e coloca para toda vez que você adicionar um documento, qualquer coisa que seja um attachment, né, ele vai adicionar automaticamente dentro de utilities. E utilities a gente vai usar também para criar um template. Ou seja, toda vez que você entrar dentro da nota, no lugar dela estar vazia, vai estar com um template para você categorizar a nota como você quer. Que é justamente o que eu vou falar agora. Então, duas coisas: attach location e templates. Como eu falei, a gente quer que toda vez que adiciona um documento, ele vá para utilities automaticamente. Que você entra aqui embaixo, né, na engrenagem, clica aqui, você vai em Files, em Links, e você vai encontrar aqui, onde é que tá ela? Default Location for New Attachments, aqui, ó.
localização padrão para novos anexos. Você está em Vault Folders, ou seja, o Vault Folders é essa parte de fora. A gente não quer que fique aqui fora. A gente quer que fique lá naquele Utilities, que a gente tem que criar uma parte chamada Files, ou documentos. Então, a gente quer mandar todo o attachment para dentro daquele de documentos. Então, a gente quer aqui que venha para Vault Folders, in the folder specific, in the subfolder, in correct order, aqui, clica aqui, subfolder name, in the folder specific below, aqui, utilities files, ou seja, você escolhe no folder específico abaixo, então você vai escolher utilities files, ou seja, o que é que vai acontecer? Vamos supor que eu crio uma nota testing. O que é que eu fiz aqui? Eu cliquei command se você tiver no Windows, no caso Ctrl se você tiver no Windows e command se você tiver no Mac, que é o meu caso. Você clica command O, a gente vai criar aqui teste nota. Então se eu criar uma nota teste e eu tirar um print aqui, por exemplo, disso aqui, quando eu adicionar dentro dessa nota, automaticamente aquela nota vai para dentro de files. Entendeu? Então, se eu botar ela para common place, o Obsidian entende que isso aqui é um arquivo, ou seja, uma nota nova. Então, ele vai automaticamente colocar para dentro de files. Isso aqui só foi uma nota teste, vamos deletar. Então, a gente já configurou o lugar que aquelas notas vão, agora a gente quer configurar o template. E template, como eu falei, sempre, o que é um template? Primeiro, toda vez que você criar uma nota do zero, no lugar dela tá vazia, você quer clicar lá para adicionar aquele template. E aí o que vai acontecer? Ele vai colar o que você criou automaticamente. Eu vou mostrar como você consegue criar esse template. Deixa eu mostrar ele aqui qual que é o template que eu uso. O template que eu uso é basicamente esse aqui. Então, a gente vai adicionar agora o template, a gente vai adicionar o template, mostrando como é que é o template que eu uso atualmente, é esse aqui. E vamos adicionar ele aqui no nosso vault que a gente criou de exemplo. A gente vai criar aqui template e vai adicionar ele dentro de utilities. Dentro desse template é o seguinte: toda vez que você for criar uma nota nova, você vai adicionar esse template e ele vai automaticamente colar toda essa informação dentro daquela nota. Então você pode adicionar qualquer coisa que você quiser para justamente você não precisar escrever a mesma coisa toda hora. Então essa parte aqui em cima, meio que o cabeçalho na nota, é o método que a gente usa para organização de tags, data criada, de onde ela veio, propriedades, keywords. E aí é o seguinte: você poderia adicionar 100 métodos de categorização se você quisesse. Sendo que, como eu falei antes, torna que isso aqui cria uma ansiedade para você. Toda vez que você vai tomar uma nota, você precisar escrever tudo isso de novo. Então, é impossível, eu não recomendo você fazer isso. O mínimo de informação que você colocar aqui é o recomendado. Então, dentro do Obsidian, antigamente isso é uma coisa nova. Então, dentro do Obsidian, para você adicionar uma tag, você clicava hashtag, você colocava lá type, por exemplo. Sendo que isso aqui é como se fosse um texto. Hoje em dia, eles adicionaram um negócio chamado propriedades. Para você adicionar uma propriedade dentro da nota, você basicamente clica no hífenzinho 3 vezes. Você adiciona 3 hífens. E ele adicionou propriedades. Aí aqui a gente tem propriedades. O que é que a gente quer adicionar? A gente quer adicionar primeiro tags. Só copia e já eu explico como é que é. Tags, vai aparecer tags aqui, e aí você usa várias tags. Quando tem essa barrinha, é o seguinte, vou te mostrar como é que funciona o tags primeiro. Se você colocar aqui, ó, tag teste. Se você adicionar tag teste aqui como exemplo, não está aparecendo tags aqui em cima, porque eu acho que eu tenho que adicionar tags. Aqui, ó, show tags. O que é que eu fiz? Cliquei Command no Mac e Ctrl, se você tiver no Windows, P. Aí ele vai abrir essa parte de comandos dentro do Obsidian. Você vai adicionar, clicar tags, show tags, ela vai estar aqui na direita. Eu não gosto dela na direita, eu coloco ela aqui na esquerda. Eu só puxo e coloco ela aqui. Aí o que é que vai acontecer? Ele encontrou que uma nota tem a tag chamada tag test, que é essa aqui. Então, termina que tag usa-se para você organizar aquelas categorias. Ou, como eu mostrei aqui, você pode usar uma barra no final, que aí você cria como se fosse uma estrutura de subcategorias. Então, você pode tag,
teste, barra, isso é um teste. Pronto. Então, aqui o que é que aconteceu? Se você clicar em tag, quer dizer que ele encontrou duas notas que tem tag teste, que é justamente essa aqui, apesar de ser uma subcategoria, mas ela tem tag teste e tag teste aqui. E uma nota tem dentro dela uma subcategoria que é isso é um teste, ou seja, isso é um teste, é uma tag subcategoria de tag teste, entendeu? Então é isso que a gente vai usar para organizar. As tags que eu uso é tipo, área e status. Então vamos lá. Tipo, type, aí eu coloco aqui type, barra, área, barra, status. Eu uso dois status, processed e unprocessed. Ou seja, o que é que significa? Quando você for criar uma nota e muitas vezes ela é muito grande, você não vai terminar ela de uma vez só, ou você tem mais pensamentos, mais coisa para você escrever dentro dela, e você coloca ela como um status de não processada. Ou seja, não processada quer dizer que ela ainda está em andamento. Então, essa é uma tag que eu uso para justamente dividir entre notas que estão em andamento e notas que não estão em andamento. Porque muitas vezes eu coloco link dentro de nota e eu quero que aqueles links sejam parte daquela nota específica que eu estou escrevendo e eu não tenho tempo para abrir todos os links que eu coloquei, então eu coloco ela não processada. E a gente coloca status barra não processado. Bota em português mesmo. Então aqui tem status não processada. Então se vocês for lembrar o que eu acabei de falar da questão das tags, você vê que eu tenho uma nota, todas vão ter status, mas só uma atualmente tem não processada, que é justamente a nota que eu criei. E aqui dentro eu vou colocar keywords. Barra. Isso aqui são as tags que eu uso, eu vou explicar cada uma. Eu uso tipo, área, status e keyword, só isso. Então, a gente criou esse template aqui, aí eu gosto de colocar uma divisória aqui entre... no caso eu só coloquei tags, então eu tenho que colocar data criada, que é uma coisa que eu coloco. Você coloca aqui, ó, date created. Aí eu coloco aqui date. Isso aqui é uma variável do Obsidian, se você colocar, acho que é chaves, né? Chaves e date, ele vai puxar a data atual daquela nota criada. E o último, source. O que é source? De onde você encontrou aquela nota, a fonte. Então, se você está vendo um artigo, você vai e cola o link do artigo aqui para no futuro, quando você abrir essa nota, você consegue saber de onde é que é aquela fonte, aquela referência. Tá, então isso aqui a gente criou um template. Agora a gente quer adicionar essa nota, no caso esse template, como de fato um template. Então você vem aqui em configurações, você vem em files, em link, não, no caso não, você vem em templates aqui. Antigamente templates era um plugin que você tem que baixar, hoje já vem automático dentro do Obsidian. Então você clica aqui em templates, e ele vai perguntar de onde você quer que venha, ele puxe os templates. Então o templates vai vir de utilities, que é justamente essa aqui, e aqui você vai colocar, caso você coloque chave-chave, date, chave-chave, qual que é o formato da data que você quer criar. Então, se você colocar, por exemplo, vamos supor que você quer ano, mês e dia, você coloca YYY, que é ano, MM e DD, aí ele vai colocar 2025, 007, 09 aqui. Beleza, a gente criou o template. Agora, o que é que você quer criar? Hotkeys, clica lá em configuração de novo, hotkeys, template. Ou seja, o que é que você está fazendo aqui? Você precisa colocar um atalho para toda vez que você clicar aquele atalho, ele automaticamente vai abrir o template para você colocar. Então, adicionar template, tá vazio, não tem nada. Eu gosto de colocar Command T, porque T é de template. Então você pode colocar Command T ou Ctrl T se estiver no Windows. Eu gosto de colocar Command T. Ele vai dizer que já tem uma coisa em conflito. Então eu vou procurar o que, que tem conflito. New Tab. Eu não uso essa parte de New Tab, então eu vou tirar. Aí o que é que vai acontecer? Estou aqui. Eu vou clicar Command O, ele vai abrir a parte para colocar o nome da nota e ele já vai criar uma nota automaticamente. Se você estiver no Windows, você vai clicar Ctrl O.
Então, eu coloco aqui, ó, esse para o vídeo do YouTube. Então, eu clico aqui para o vídeo do YouTube. O que vai acontecer? Eu clico Command T, template, adicionar na mesma hora. Então, ele vai adicionar esse template e aqui a gente vai colocar todas as informações. Então, você já criou sua Vault, você já criou todos os folders que você queria, você atualmente já colocou os templates e onde vai todos os anexos que você colocar, e você já criou esse template. Eu vou explicar já já o que é que eu coloco dentro de tipo, área e keywords. Então, uma das principais coisas que eu acho, para mim, pelo menos, é a aparência, porque eu acho que o Obsidian ele é meio feio e meio confuso. Se você for ver no meu, ele é bem clean e ele, tipo assim, é bem minimalista. Então, uma das coisas que eu uso, vamos lá, templates. Templates, quais são os plugins que eu uso para ele ficar assim? Primeira coisa, o tema. Você vem aqui e clica em Settings. Você vem Community Plugins, plugins da comunidade, ativar, procurar, e você vem e procura aqui Minimal Template, aqui, Minimal Theme Settings. Você clica, adicionar, instalar, ativar, beleza, não mudou nada. Aí você vem aqui, configurações, você vem aqui Minimal Theme Settings, ele vai ter todas as configurações, mas antes disso você vem aqui em aparência, e aqui tem temas. Cadê? Temas Manage, aqui. Você vai adicionar Minimal, e você vai colocar e usar. Pronto. Aqui ele já deu uma mudada. Então você adicionou o tema de minimal e você adicionou as configurações do tema de minimal. Então você vem aqui e você vai ter várias dessas opções aqui dentro dele. Vamos lá, deixa eu ver. Interface, fonte, eu gosto de usar uma fonte chamada IA Writer 4S. Então, se você quiser usar também, você baixa ela na internet e você coloca aqui, ó, text font. Deixa eu mostrar primeiro como é que ela é. Ó. Essa aqui é a fonte padrão dela. Então, text font, se você colocar IA Writer 4S, salvar. Como é que ela é? Ela é como se fosse como se fosse uma fonte de escrita de máquina, sabe? Aquela mais robotizadazinha. Eu gosto dela como se fosse uma fonte de escrita. Então, disso aqui já foi tudo. E aí que a gente vem. Auto Link Title, vou em ordem aqui. Auto Link Title é o seguinte: se você entrar aqui e você procurar, vamos supor, YouTube, e vamos pegar, sei lá, esse YouTube específico aqui, esse link, você colar aqui, ele vai ficar assim. Ele vai ficar um link do YouTube e você não consegue saber o que é. Se você chegar aqui e colocar Community Plugins, Autolink, Autolink Title, você vem, instala e você ativa. O que vai acontecer? Ele vai puxar o metadata daquele link e ele vai colocar um título para ele. Então, se você vier, você coloca aqui, e o que vai acontecer? Ele está fetching, ele está puxando o metadata daquele link, e o link agora se torna isso aqui. Então, o link se tornou o link do vídeo. Se você for ver, ele colocou o link que está aqui dentro, porém, ele na saída ele não mostra o link, ele mostra esse texto aqui, que foi o que ele puxou do metadata daquele link. Então, ambos são o mesmo link, sendo que um é YouTube, você não sabe o que é, o outro ele puxou o metadata e você tem o texto exato daquele link, 1000 vezes melhor. Então, ele faz a mesma coisa para artigo, para YouTube, para esse tipo de coisa. Então, Dengue Links, deixa eu mostrar para você. Dengue Links é isso aqui. Enable. Então, Dengue Links é essa parte aqui, ele vai aparecer na esquerda aqui, você pode botar ele em outro canto. Eu gosto de colocar ele aqui ele apareceu aqui, não no caso, né? Então, vamos supor, o que é Dengue Links? Um dos métodos de você usar para você categorizar o Obsidian, além de tags, se chama links. O que é links? Vamos supor que eu tenho, não vou usar dentro do template, que não é correto, não é para escrever dentro do template, foi só um exemplo, mas vamos supor,
nota A. Usei template. Esse aqui é uma nota A, eu vou criar nota B. Ele está pegando template, no caso é nota B. Beleza, eu criei nota A e nota B. Vamos supor que nota A é sobre como você criar, sei lá, uma startup. Beleza. E nota B é uma nota que você pensou quando você estava escrevendo a nota A. Então, são notas que elas estão correlacionadas, elas estão conectadas, que é justamente o que a gente chama de link. Você vai criar chaves, você vai clicar chave, e ele automaticamente vai puxar todas as suas notas que tem. Então, você chega aqui e você vai conectar. Deixa eu tirar tudo que eu escrevi. Nota B. Então, deixa eu só colocar o celular aqui no... Beleza. Aqui, você tem nota B e ela está conectada com nota A. Aqui você pode fazer a mesma coisa. O que acontece? Aqui, se você for olhar para trás, ó, aqui ele vai mostrar backlinks para a nota B, ou seja, quais são as notas que estão citando a nota B. Então, essa nota B, quais são as notas que estão citando ela? Que está aparecendo aqui a nota A. E aí que aparece outgoing, ou seja, quais são os links a partir de nota B que estão indo para outras notas, que não atualmente não tem nenhum. Mas se a gente colocar aqui nota A, ele vai aparecer. Aqui, ó, nota A. Ou seja, os links que estão vindo de fora, da nota A para a nota B, e os links que estão indo de dentro para fora, que é da nota B para a nota A. Ambos estão aparecendo. O que é o Deng Links, que é essa parte aqui? Deng é como se fosse soltos. Então a gente quer procurar links soltos, porque links é uma das coisas mais importantes para você categorizar notas, porque é justamente quando você começa a conectar conhecimento. Quando você começa a conectar conhecimento é de fato quando você constrói conhecimento de fato e como você consegue, tipo assim, construir aquele conhecimento mais crítico, ter uma análise mais crítica, né? Não só tomar notas assim de olho fechado e no automático e sem lembrar de nada, entendeu? Então vamos supor que aqui eu escrevi sobre Obsidian e aqui eu escrevi também sobre Obsidian. O que vai acontecer, eu acho que não tá nem funcionando. Eu acho que não tá funcionando, eu acho que eu tenho que fechar e abrir talvez. Mas o que ia acontecer aqui é que ele vai aparecer Obsidian, porque ambos têm escrito Obsidian. Depois eu olho por que não tá funcionando. Mas o próximo, folder de notícias aqui, eu coloquei só para testar, não funciona. Hider, ele vai ajudar na parte de aparência. Então a gente vai baixar, vamos usar ele já já. Hider, só instalar, ativar. Vem lá, Kanban, que se você usou Trello, aquelas colunas lá. Então ele vem Kanban, ativar. Apareceu aqui na esquerda já. Minimal Team Settings foi o que a gente já adicionou. E Style Settings. Style Settings. Beleza. Pronto, a gente ativou. Aí agora você tem todos os plugins que eu tenho. Então agora a gente quer começar a fazer ele. Vamos focar um pouco na parte da aparência para deixar ele igual ao meu tema aqui. Então, para você deixar ele igual ao meu tema, você vai vir aqui em Minimal Theme Settings. Aí vem. Ele vai puxar vários cores diferentes para o mesmo tema. Então, se você clicar aqui, você vê que ele vai mudando. Eu sempre gosto de ficar mudando ele, tipo assim, de tempo em tempo, porque chega um momento onde você fica tão acostumado com aquele tema que você meio que, tipo, fica meio que invisível para você, sabe aquilo? Então, eu sempre gosto de vir aqui e ficar mudando de tema para ter algo diferente. Então, vamos deixar esse aqui Sky. E aí aqui você pode colocar um contraste, eu não coloco. E vem. Consigo baixar isso aqui? Não. Então, text label, o que que acontece, ó? Se você for ver, ó, tem aquela parte ali desse menuzinho que não importa, não gosto daquilo, então tiro e aquele menu que estava na horizontal ele vai ficar vertical. Para mim isso aqui é uma das coisas assim, mais absurdas de incríveis que tem, porque você não consegue ver o título, né, de cada
cada ícone. Então agora você consegue ver o título de cada ícone. E aí que vem Colorful in the Frame, eu não coloco isso aqui. Colorful Active States, eu gosto disso aqui. Ou seja, quando um estado está ativo, ele coloca colorido. Se você for ver, ele fica só um cinzinho claro, eu gosto dele mais colorido. Colorful Headings eu não gosto, quer dizer que um título vai ficar colorido, que é aquilo ali. Então, vamos lá, Focus Mode. Eu gosto disso aqui, ele vai tirar aquela nota lá em cima, ó, e se você passar o mouse, ele vai voltar. Tá vendo? Eu gosto disso aqui, ele fica meio ruim assim de usar, porque ele é meio bugado, ó. Tem hora que ele sobe, tem hora que ele fica travado no caminho, mas eu deixo. Vamos lá. Imagem Grids, eu gosto, porque no Obsidian toda imagem que você coloca, ele vai ficar uma embaixo da outra, então vai ficando grande. Se você ativar a imagem Grids, quer dizer que uma imagem pode ficar na esquerda da outra. Então fica uma na esquerda e outra na direita, minimizando o espaço que ela ocupa. Então aqui eu não mexo, tipografia não mexo mais. Então aqui vem Style Settings, isso aqui é do Obsidian já, eu nem mexo nisso aqui. Então só nisso aqui você melhorou 1000% o Obsidian. Deixa eu fechar isso aqui para não ocupar espaço. Deixa eu fechar isso aqui, beleza? Aqui você já deixou o Obsidian do mesmo jeito. Você pode sumir com esse aqui da esquerda. Se você vier em View e Ribbon, aí você some. Eu vou precisar dele, mas se eu não estivesse precisando, eu sempre deixo ele desativado. Você pode até sumir com esse aqui e sumir com esse aqui da esquerda. Olha lá, pronto. Então, você fez tudo. Você criou a Vault, você criou os folders, você criou o seu template, você criou a aparência, você, no caso, criou a aparência não, você deixou exato a aparência que eu uso e você colocou todos os plugins. Agora a gente vem para a parte, de fato, de organização de notas, que é o que eu falei de tags e links. Três jeitos de você organizar, como eu já falei: tags, links e folders. Folders são essas pastas. Links são aqueles que eu falei do chave-chave, você conecta uma nota na outra. E tags são justamente aquilo que eu falei, que você clica hashtag e você cria uma tag. Então, eu não acho que você deveria organizar por folders, salvo se você estiver usando o que eu falei do Workspace, que é justamente um curso, uma coisa específica, aí sim vale a pena você organizar através de folders. Se não, não é escalável você organizar através de folders. E você deve usar sempre tags e links. Tags e links são super importantes. Tags, ela é mais de a forma de tags para você encontrar aquelas notas é uma forma mais assim, geral. O que eu quero dizer com geral? Se você criou uma nota lá, você criou, sei lá, vamos supor, 100 notas sobre negócios. No futuro você entra lá na tags e você vê todas as notas de negócios. Você vê meio que uma lista gigante de todas as tags que você tem. Sendo que links é onde você de fato conecta o conhecimento. Então, se você clicar numa nota específica, você vai entrando de notas conectadas com aquela. Então, se você tem 100 notas, muitas vezes você tem lá 10 que estão conectadas. Então, com as tags você vê uma visão das 100, porém com links você consegue navegar entre aquelas 10 conectadas, entendeu? Sobre tags, eu coloquei lá não processado e processado. Não processado é justamente quando uma tag, quando uma nota ela não foi processada ainda e eu ainda tenho que trabalhar nela, ela está em progresso. E processada é caso ela já tenha terminado, já fiz tudo que eu precisava nela. Uma coisa interessante sobre processado: você não quer ter 100 notas, vamos supor, todas lá processadas. De tempo em tempo, eu recomendo que você vá lá nas suas notas e meio que faça um blend nelas. O que eu quero dizer com blend? Você tem 10 notas que você leu sobre 10 artigos de negócios, um exemplo. Todos eles são do mesmo assunto. O que você quer fazer é arquivar aquelas 10 notas e criar uma nota só, fazendo um blend daquele todo o conhecimento. Ou seja, se você ler aqueles 10 artigos que você leu, que você tomou nota, você vai ver que muito provavelmente os 10 tenham um assunto muito parecido. Então, o que você quer fazer é pegar aqueles 10, criar uma nota permanente, uma nota nova, e você referenciar aqueles 10. Ou seja, aqueles 10 artigos que você criou, eles não vão aparecer mais no seu mecanismo de busca. Então, a nota que você quer procurar agora é só a nota permanente. Então, você enxugou. Você tem o mesmo conhecimento das 10, porém numa nota só. Então, eu recomendo você sempre ficar fazendo isso. Você não quer ficar adicionando. Eu recomendo você olhar, revisar, deletar, arquivar, criar uma nota permanente. Aquele que eu falei do output, você escrever coisa com aquela nota. Então, além de status, que eu acabei de falar,
tipo, a gente tem diferentes tipos. Então, toda vez que eu crio uma nota, vamos supor que eu tava aqui, vídeo do YouTube. Aí eu chego aqui e adiciono um template. Esse aqui é o vídeo do YouTube. E aí no tipo eu coloco aqui, vídeo. E aí aqui tem tipo, tem. Esse aqui é só um exemplo, não é para você seguir isso aqui, é só um exemplo, mas se você quiser, segue. Aqui tem, por exemplo, artigos, citações, pensamentos, vídeo, podcast, livro, North Star é a estrela do norte, que é tipo, é um conceito de que se você tem aquelas coisas que você quer para sua vida, né? Então, a North Star são notas que você cria com foco na visão que você tem. Reuniões e outros. Então, eu vi aqui na internet uma citação que eu achei legal. Eu vou lá e crio uma nota quote, eu crio lá uma citação e aí eu faço citação. E aí depois eu coloco aquela citação dentro da categoria, que aí eu vou usar o quê? Áreas e keywords. Então, se você seguiu a linha de raciocínio, se você, vamos supor, vamos continuar falando sobre citações. Eu vou lá e crio citações aqui. Se você for em tag, você vai ver que você vai ter uma lista de citações gigantescas. Então, tem lá tipo, vamos botar, no lugar de ser vídeo, botar quote, citação. Botar citação. Eu tenho lá citação, e aí você vai ver uma lista de citações gigantescas aqui. Tipo, citação. Você vai ver que você tem uma, mas poderia ser várias, né? Você vai ver que tem 100 citações. Beleza, tem 100, mas você vai ter 100 tudo entrelaçado, tudo de assuntos diferentes, e aí você vai adicionando. Então, tipo área keywords é como se você fosse refinando aquelas keywords nas áreas que elas pertencem. Então, a gente aqui tem tipo, área, aí vamos supor, eu adicionei uma citação, agora eu vou colocar de que área aquela citação pertence. Eu não recomendo você criar muitas áreas. Crie o mínimo de área possível que você conseguir, aquelas que importam de você, e se você quer criar muita coisa, você cria em keywords, porque keywords é a área da bagunça. Mas áreas não. Áreas você cria poucas, então aquelas áreas que importam para você, finanças, saúde, filosofia, sei lá, entendeu? Então você entra aqui, vídeo do YouTube, no caso, citação. Tipo citação, áreas. Aí aquela área sobre filosofia, essa citação. Filosofia. Aqui não processada. E eu estou escrevendo ainda nela. E aqui a gente tem keywords. Ou seja, eu criei uma citação sobre filosofia que ela não está processada. E aí agora eu vou adicionar keywords. A razão de eu não colocar keywords aqui em cima, junto com elas, porque normalmente você tem mais de um keyword. Então ela vai ocupar muito espaço e vai fazer quebrar essa caixa de texto aqui. Então eu coloco keywords e aqui você adiciona, sei lá, viver melhor, sei lá, coisa assim aleatória. Keywords, mindset, sei lá, uma coisa assim aleatória. Você chega aqui, então você cria uma citação, que ela pertence à área de filosofia, não está processada, e ela está dentro das keywords viver melhor e mindset, uma coisa assim diferente. Então, aqui você consegue ver ó, que você tem keywords, áreas, status e tipo. Se você vier em tipo, deixa eu vir em tags, abrir. Você vai ver que você tem tipo, você só tem uma nota criada com citação, você só tem uma nota não processada na área de filosofia e viver melhor. E no futuro, se você vier aqui, você procurar citação, você vai ver todas as notas que você tem citação, que é justamente essa aqui, ó, de filosofia. Porque tá citação aqui porque é o mesmo nome da nota, mas se você vier aqui tipo citação, vai aparecer citação de filosofia, que é o título dessa nota, entendeu? Então, é assim que você usa essa metodologia de text. Eu recomendo você tirar um print, seria uma coisa assim disso, e você usar esse tipo de filosofia. A outra questão é os links. Os links eu acho que é uma das formas mais poderosas de você ter como categoria, porque é justamente como você conecta conhecimento. Então, vamos supor, Aristóteles. É outra coisa de filosofia. Então você tem citação de filosofia, aí vamos supor que essa citação foi de Aristóteles, uma coisa assim, para exemplo. Quer dizer que dentro de Aristóteles a gente tem aqui, ó, citação, filosofia, e aí ela partiu de dentro de
de Aristóteles, mas você sequer precisa referenciar a nota que ela veio, porque o que é que você vai fazer? Eu não gosto disso aqui porque ela só mostra um, tá vendo? Ela só mostra para trás e para frente. Eu quero ver independente se tá para trás ou para frente. Então eu nem uso isso aqui, eu fecho isso aqui. Não gosto disso aqui. Você pode colocar tags para cá e fechar isso aqui, ó. Não gosto disso aqui. E aí o que é que você vai fazer? Você vai abrir aquele aba de comando dentro do Obsidian, Command P, ou Ctrl P e você vai clicar em Command Backlink. Você vai fazer o seguinte, aqui, Backlink. Aí tem aqui, Toggle Backlinks in Document. E o que aqui vai aparecer? Ele vai aparecer todas as menções que estão ligadas, independente se está para frente ou para trás, que era aquele botão lá em cima. Então, aqui abaixo a gente vê que essa nota, ela está ligada a essa nota aqui, que é essa aqui, que é o que a gente criou. Então, se você clicar aqui, você vai para a nota, entendeu? Ela vai aparecer. Então, é muito bom. E outra coisa que eu gosto de fazer é colocar Open Local Graph. O que é que vai acontecer? Se você for ver isso aqui, Local Graph, a gente vai aparecer todas as notas e você vê que elas tem uma linhazinha. É porque elas estão conectadas, entendeu? Sendo que, à medida que você for criando, você vai criar uma galáxia gigantesca que é impossível de você se orientar a partir disso. E, como é que você faz? Você vem aqui, vamos supor que você está aqui, toggle backlink, ele não sumiu, não sei porquê, mas você vai colocar Open Local Graph. Aqui, ó. Abrir gráfico local. Clicar, aí ele vai fazer isso aqui, ó. Vai abrir o gráfico, aquela mesma coisa gigantesca, sendo que só para esse aqui. Você vai ver que ele vai abrir como uma aba nova. Você vai vir e vai colocar ela aqui embaixo. Aqui, ó. Olha aqui como ficou clean, entendeu? Então, você abrir um gráfico local, você pode até configurar depth, que é esse aqui. Veja o seguinte, ó, vamos supor, tem citação de filosofia que está ligada ao Aristóteles e aqui tem, vamos supor, dentro de citação de filosofia, vamos criar outra coisa, que é citação 2. Vamos supor que eu criei outra citação. Ela não existe, tá vendo que ela tá cinza porque ela não existe. Então eu clico e ela criou aqui a citação 2. E aí, se você vier em Aristóteles, é o seguinte, ó, você vê que Aristóteles está ligado à citação de filosofia e citação de filosofia está ligada à citação 2. Mas não está aparecendo porque a profundidade está ligada, está conectada, está colocada como só um. Se você colocar 2, aí vai aparecer, ó. Então, ele vai aparecer a profundidade 2, entendeu? Então, vai aparecer duas, 2 de profundidade e está conectada à nota atual. Então, a partir de Aristóteles, vai aparecer duas, que é conectada à nota 1 e nota 1 está conectada à nota 2. Eu não gosto disso, se você tiver pouco, funciona, mas eu prefiro um ou 2 no máximo. Você pode usar 2, entendeu? E aqui, aquele negócio que eu falei, ele está mostrando os dois ao mesmo tempo, não está só mostrando o que está dessa nota para lá e nem o que está dessa nota de outra nota para cá. Então ela está mostrando incoming e outgoing. Está mostrando os dois. Então, ótimo. Entendeu? Então, basicamente é assim que eu uso o Obsidian. Eu acredito que é o modo mais escalável, o modo mais fácil de você usar, que não vai dar nenhum problema. Você cria uma nota rápido e você consegue colocar dentro do seu workflow muito fácil. Então, qualquer dúvida, volta no vídeo aí, manda pergunta, comenta e dá like aí. É isso. Valeu.